Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos falando sobre um assunto muito interessante, que é em 24 horas tudo pode mudar. Às vezes a gente acha impossível, que é o nosso caso hoje, vamos falar sobre esse assunto. Nosso texto ainda é 2 Reis, capítulo 7 e o verso 2, que diz o seguinte: Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com teus olhos, porém não comerás. O que está acontecendo aqui? Ah, ah, há um cerco sobre Israel, e esse cerco impede que os alimentos cheguem, a água chegue. Então eles estão presos no seu próprio castelo, digamos assim. E há um bom tempo, meses, e as coisas estão ficando cada vez piores. As mães estão matando seus filhos para serem comidos. Terrível. E então Eliseu chega e fala que Deus vai mudar isso. Que ele já disse que no dia seguinte, em 24 horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Essa foi a maneira que Deus tratou o povo naquele momento. Então, em 24 horas, ele disse que tudo poderia mudar. É claro que eu também creio que não é dessa única maneira que Deus trata. Pelo contrário, essa é uma maneira que Deus vai tratar situações da vida do ser humano como se fosse uma coisa fora do comum. Normalmente Deus vai trabalhar nas expectativas humanas enquanto ele vai preparando a pessoa para crescer, porque não adianta nada simplesmente resolver o problema e a pessoa continuar na mesma condição que ela se encontrava. Por quê? Porque não cresceu. Porque Deus fala, mas você ouve, você entende. Mas se o Espírito Santo não falar com você, não adianta nada. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai fazer você desejar servir ao Senhor dentro daquele mandamento, daquilo que Deus falou. Saber por saber, a gente sabe de tantas coisas. E isso não quer dizer que a gente vai fazer qualquer uma delas. Né? Então tem duas situações aqui acontecendo. Né? Uma terrível, que é essa situação de que o homem diz para Eliseu que eu duvido isso acontecer, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. E Eliseu falou, tudo bem, você vai ver, mas não vai comer. Né? Quer dizer, ele morreria antes de comer. Por quê? Porque ele está duvidando. Né? Nós temos esse nítido problema, né? De duvidar que Deus pode mudar. Às vezes vai levar mais tempo do que 24 horas. É por isso que a gente duvida, porque a gente queria sempre que fosse imediato. Né? A gente faz as nossas burradas, a gente faz as nossas bobagens, a gente apronta e aí começa a chorar e esse choro resolve aí Deus porque eu não quero sofrer. Não, nesse caso você vai precisar aprender, você vai precisar andar, você vai precisar ter conhecimento de causa para que isso faça de você uma pessoa nova. Não adianta nada a gente tentar andar se eu não sei andar, não é? Então esse cara questiona Deus, né? Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Diante de uma situação difícil, Deus fala. Mas pessoas ou pensamentos e sentimentos se apresentam para lançar dúvidas. Quer dizer, um filho que está com problema, um marido, uma esposa, não, larga esse cara, larga essa mulher, deixa para lá, blá, blá, blá. Isso não é investimento, isso não é crer. Deus pode mudar? Claro que pode. Vai levar um tempo? Vai. Às vezes você não teve toda
disposição de tentar ajudar o crescimento e nem pensou nisso, né? Agora, de certa forma, não se submeta à incredulidade. Não se submeta a influências negativas de pessoas ou contrárias à palavra de Deus. Lembre-se, Deus é Deus. Você já tem uma situação difícil e precisa agora se alimentar de esperança que recebeu de Deus. Por isso, creia. Creia por quê? Ora, em primeiro lugar, porque está escrito. Porque você tem a Bíblia para falar com você. O questionamento imediato, de uma maneira simples, mas imediata, por que um ser superior optaria em comunicar sua vontade ao ser humano através da escrita? Ora, por uma razão óbvia. É a única forma de comunicar que poderia ser utilizada pelo homem e preservada até os dias de hoje, como de fato o é. Então as histórias, os contatos, as ações estão preservadas porque está escrito. Está escrito. Ah, mas a gente tem muitas... Não, a gente tem pedaços, fragmentos de histórias do passado. Não temos uma história escrita a não ser a Bíblia. Segundo, porque a Bíblia traz respostas. Parece algo simples, né? Dizer que a Bíblia traz respostas. Afinal de contas, muitos livros também respondem muitas questões da vida. Livros que falam sobre questões pessoais, né, autoajuda e tudo mais. Mas a grande diferença é que a Bíblia concentra absolutamente todas as respostas essenciais para o ser humano num único livro. Antigo e atual ao mesmo tempo. É por isso que a minha fé precisa ser molhada e trabalhada, para que eu não fique incapacitado por conta de não ter todas as respostas e também não ter toda a experiência. E é uma verdade. Porque se eu nascesse com 100 anos, com uma experiência de 100 anos, e começasse a retroceder, seria melhor. Porque eu saberia todas as respostas, erraria muito menos. Mas não é assim. Você ainda vai precisar ir atrás de conhecimento. E não é aquele conhecimento científico, é relacional, irmão. A vida é um relacionamento, primeiro com Deus e segundo com o próximo. Em terceiro lugar, eu creio porque a Bíblia expõe a limitação humana. Por quê? O homem é limitado. Eu conheço os profetas que a Bíblia menciona, os escritores bíblicos, mas já morreram. Por quê? Porque a gente morre. E eu e você precisamos saber disso. Se você for ler Eclesiastes, por exemplo, aquilo que o homem mais sábio do mundo, que o mundo já viu, viveu e escreveu, você vai ver que ele diz coisas interessantes, né? Ele vai falar lá que há muita coisa debaixo do sol, e muitas se repetem. Ele vai falar sobre o que é importante e o que não é importante, e ele vai dizer porque ele fez, ele foi, ele alcançou. E agora? E agora eu estou descobrindo a verdade, o que é que realmente é importante na minha vida. Por que eu creio? Porque as promessas bíblicas se cumprem. A Bíblia vai falando sobre promessas que se cumprem mais adiante. Seria um motivo suficiente, mas a pessoa fala, não, a Bíblia está escrito de trás para frente. É por isso que os fatos são todos conectados. Mas não é assim, porque a palavra ela é identificada em dois momentos. No momento que ela é escrita e no momento que ela acontece. Se fosse assim, né, humanamente falando, nós só veríamos os fatos bons de Israel e das pessoas. Pelo contrário, a gente vê tudo, vê coisas boas e vê coisas ruins. E nós vamos então construindo a experiência, porque elas de fato estão lá para nos dar experiência. Por que eu creio? Porque não é preciso abrir mão da razão. Irmãos, a grande questão
é que muitos não entendem que a fé simplesmente vem antes do entendimento. Primeiro você crê e você tem motivos para isso, e depois você entende. Ao contrário do que muitos pensam, para crer na Bíblia não é preciso praticar uma fé cega, sem razão. Pelo contrário, é preciso utilizar uma capacidade cognitiva acima do normal. Ou seja, nós temos que conhecer, verificar, perceber e interpretar para poder assimilar o conteúdo que a Bíblia traz. Quer mais? Sexto lugar, porque a Bíblia revela quem é Cristo. E aí nós já estamos num conteúdo mais adiante, onde Deus vai falar as razões da vida. Deus nos criou para sermos bênçãos e andarmos nessa terra e mostrarmos quem é Ele e o que Ele fez. E Cristo vem nessa terra para morrer por esse ser humano que não vai conseguir viver sem pecar, porque vivemos num mundo de pecado. E fomos, de alguma maneira, tratados como pecadores. E a nossa experiência pessoal, se você decide andar com Cristo, e se você decide experimentar da palavra dele, e você vai começar então a perceber o quanto é verdade. E você vai descobrir que não é um livro de autoajuda. Você vai começar a crescer espiritualmente. Porque Deus vem trabalhar com você e você vai ver a vida se encaixando de forma perfeita. Creia. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Talvez você possa discordar de alguns desses motivos, mas a verdade é que apenas um motivo já é mais do que suficiente para dar o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Ler a Bíblia e experimentá-la. É igual você pegar uma receita e ver aquele bolo lindo, maravilhoso, aquela fotografia fantástica, e você fala, nossa, que bolo gostoso. Você não experimentou, você só viu a foto. Então você vai ter que aprender a fazer, você vai ter que fazê-lo e depois experimentá-lo. Experimente a graça de Deus. Busque a sua misericórdia e o seu perdão. E só assim você será capaz de praticar o que ele ensina e comprovar por conta própria se o que foi escrito é verdade ou não. Não faça como aquele capitão. Creia. E é verdade. Tudo pode mudar em 24 horas. Ou não. Mas Deus vai te guiar no caminho. Deus te abençoe, querido.